Qual é impossível de Deus nas suas vidas? O que aconteceu há um ano atrás? Então, pastor, a gente é a prova viva de que não basta ter o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, está tudo certo. Porque a gente, de obreiro, passou por essa luta. Vocês estão há quanto tempo na obra? 5 anos. 5 anos, os dois, de obreiro. Há quanto tempo vocês estão casados? 9 anos. Então, há 9 anos vocês estão casados e há 5 anos na obra de Deus, servindo a Deus, ganhando almas. Então, aparentemente, tudo certo, né? Tudo bem. Mas, o que aconteceu nesse ponto? Então, pastor, a gente tem, como todos os casais, diferenças. Então, a gente começou a passar muita... se discordava muito e começou a brigar muito, né? Começou a ter desavenças entre a gente em casa. E aí, eu acredito que falta de sabedoria dos dois, a gente não cedia, mesmo estando na igreja, mesmo ouvindo o que era para ser feito, a gente deixou isso desgastar o nosso relacionamento, né? Desgastar, companheirismo não tinha, né? Era briga, era falta de paciência um com o outro. Problemas de convivência no relacionamento de vocês. E devido a isso, o que aconteceu? Então, um belo dia, né, a gente, por mais que é difícil a gente falar, a gente vivia de aparência. Dentro da igreja, como obreiro, de uniforme, mesmo tendo o Espírito Santo, vocês viviam orientando casais e com briga dentro de casa. Assim, a gente não brigava ao extremo, mas a gente discordava muito e eu, como mulher, ainda levantava a voz para ele às vezes. Então, assim, e ele, como homem, não aceitava, né? Então a gente brigava, né? E não tinha mais que nem eu falei, aquela comunhão de casal, né? Aquela coisa que deveria ter. E a gente na igreja, só que de repente ele decidiu separação, mesmo estando dentro da igreja, mesmo sendo obreiro. Simplesmente decidiu a separação. E aí, no caso, né, ele chegou, e acho que essa parte ele pode falar um pouquinho mais. E aí, obreiro Carlos, chega um pouquinho mais pra frente. Como que chegou essa decisão? Então, pastor, é que ela falou, a gente, por mais que a gente estava dentro da obra, por mais que a gente estava aqui, o povo, creio que lembra, a gente estava à disposição de todos. Só que, olhando pra gente não estava à disposição da nossa vida íntima, nossa vida sentimental, ao ponto da gente permitir entrar na rotina. Como ela falou, as diferenças começou a aumentar, porque a gente não concordava mais em nada, estava começando a discordar em tudo. Até mesmo tinha coisas dentro da igreja, em algumas direções que era dada, não estava havendo mais concordância e o nosso relacionamento caiu na rotina. Ao ponto de eu permitir que a dúvida entrasse, eu estava já deixando que entrasse na minha cabeça que realmente não era para a gente estar junto, que a gente não ia dar certo, não adianta insistir, a qualquer momento isso iria acontecer. E ali eu comecei a sentir vergonha da situação que a gente estava vivendo. Eu falei, quer saber? Segue sua vida e eu sigo a minha. Vou chegar no pastor, vou falar para ele. Na época a gente cuidava do Força Jovem, vou entregar o Força Jovem, que não dá para a gente continuar. Então isso estava até afetando a vida espiritual, o ministério de vocês devido a esse problema no casamento. Sim, senhor. Aí as dúvidas entraram, coisas do passado começou a pesar na minha cabeça, ao ponto de eu tomar essa atitude. E a gente tomou a decisão até que chegou o ponto dela sair de casa. Ela saiu de casa e a gente ficamos alguns dias separados de corpos. Decidimos mesmo. Falei, segue sua vida assim. Nesse período, o que houve, o que aconteceu? Eu acho que a senhora vai explicar melhor. O que vocês fizeram para resolver esse problema, essa situação? Então, pastor, como ele disse, na verdade, ele tomou essa decisão, né, de separação. Eu não queria, mas aceitei. Quando não quer, dois não brigam. Só que eu olhava para a situação impossível mesmo. Para mim era impossível, porque ele tomou uma decisão assim, sabe? Não é aquele casal que, volta, separa. Não foi mais uma briga, uma discussão, foi uma decisão. Decisão. Eu saí exatamente por isso, porque eu vi nele que não tinha jeito. Ele tomou aquela decisão e pronto. Então, eu simplesmente fiz um voto no altar. Deus falou comigo
de uma forma que eu subi, pastor, nesse altar, com o meu voto, não para reatar o nosso casamento, mas para que Deus fizesse a transformação na minha vida, principalmente espiritual, porque como a gente aprende, se você não está bem no casamento, sua vida com Deus também não está lá, aquelas coisas. Então, eu fiz isso. Falei, meu Deus, eu vou fazer esse voto. Deus me pediu algo que para mim, naquele momento, era impossível. Porque se eu sair de casa, ele também não estava, financeiramente não estava bem, eu fui morar sozinha com meus filhos. Então, eu tive que pagar aluguel, conta de água, conta de luz. Mas mesmo assim, o que Deus me pediu, eu coloquei tudo no altar. E aí foi que Deus me respondeu, né? O que era impossível, tanto para mim quanto para ele, que tinha tomado essa decisão, ele contando, né, eu posso falar um pouco disso, ele falou com Deus, ele estava certo daquilo, mas ele falou com Deus, e Deus também, nessa minha entrega, Deus falou para ele. Passou a questão que ele falou, fala você que está perto. Aquilo que a senhora conseguiu resolver, falar, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo falou. Porque nesse tempo, nesse período que a gente ficamos separados, a minha decisão não era sair da igreja, em nenhum momento me afastar da igreja. Era que eu estava cansado mesmo da nossa situação. Eu não queria viver de aparência, que nem ela falou. Estava aqui orando pelo povo, a gente atendendo, só que a gente não estava bem. E nesse período eu me entreguei também. Me envolvi mais no altar, o Senhor me acompanhou, né? A gente ficamos firmes e ali eu fui, por estar sozinho, fui tendo mais intimidade com Deus. Fui buscando mais direção em Deus, porque chegou Desculpa, foi nesse período que a senhora estava fazendo o voto. E aí, no meio desses dias, eu da mesma forma, eu tinha certeza do que eu queria, que era separar. Mas quando eu comecei a olhar para mim, comecei a buscar para ver o que eu ia fazer, que rumo que eu ia tomar a partir daquela atitude, começou também, ao mesmo tempo, bater a dúvida se era a coisa certa que eu estava fazendo. Diante de tudo que eu vivi, que eu aprendi, do que diz a palavra de Deus, se essa era a decisão certa. Porque Deus não aprova. O próprio Deus estava te incomodando. Isso, eu estava me sentindo incomodado. E aí eu falei, não é possível. Eu estava certo do que eu queria começar do zero novamente. E agora essa dúvida está entrando? E a gente entende. Entrou dúvida, não é Deus agindo. E aquilo foi falando comigo, foi incomodando, e a gente... E a senhora ali, no voto. Sim, senhor, firme. E assim, pastor, esse voto para mim que eu falei foi um sacrifício muito grande. Porque eu trabalhei 15 dias direto, com os 2 filhos, com aluguel para pagar, mas eu coloquei tudo no altar. Não sei se interessa falar valor, mas foi 15 dias, eu coloquei 1.500 no altar. Aquilo não ia resolver minha vida, né? Mas ia me ajudar, ia pagar aluguel, ia dar um pouquinho melhor para meus filhos. Mas eu coloquei tudo no altar. E eu tinha certeza que não que o meu casamento ia ser restaurado, porque não foi o foco exatamente. É aquilo que Deus fala, né? A gente busca Deus primeiro, o resto será acrescentado. E eu fui com esse pensamento. A minha vida ia ser restaurada, o meu interior, minha vida com Deus ia ser restaurada. E foi o que eu fiz. Eu coloquei no altar, enquanto Deus estava trabalhando. Enquanto a senhora cuidou da senhora, Deus estava cuidando do casamento de vocês. E agora? E agora já estamos bem. Graças a Deus a gente está tendo mais compreensão, estamos conversando, dialogando mais, estamos nos preocupando mais com a gente, coisa que a gente não fazia mais, que é o que eu falei, a questão da rotina, né? Eu falo mais comigo, eu estava tão focado aqui na obra, fazer as coisas, e esquecendo da gente, que é o principal. E a gente passou a cuidar dessa parte, ter mais tempo pra gente, para os nossos filhos, para a família também, né? Ter mais tempo junto novamente. E começamos a dialogar. Logo em seguida veio acompanhamentos, até das reuniões para a família, terapia, caminhamos, e hoje estamos aqui novamente. Deus retornando para nossas mãos tudo que a gente perdeu. Casamento, 100%. Graças a Deus. Ministério, 100% novamente, graças a Deus. bem forte para Jesus.